E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu genuinamente espero que sim. Mas antes nós irmos para aquele nosso vídeo gostoso, maroto, maravilhoso, aqueles nossos pedidos de todo o início de explanação. Curtam para a gente valorizar o nosso conteúdo na plataforma, deixem o comentário maroto do engajamento, compartilhem para a gente furar nossa bolha e não menos importante, se inscrevam no canal e apertem o sininho das notificações para vocês receberem o nosso conteúdo toda vez que eles forem lançados. Dito isso, gente, hoje é um tema que para mim é muito grato. Ainda mais como vocês veem aqui, a gente é filho do norte, filho da Amazônia, filho dos nossos povos tradicionais. Hoje, dia 19 de abril de 2022, a gente comemora mais um que foi consagrado como Dia do Índio. Só que nesse nesse dia de homenagem, ele não é um dia de comemoração. Gente, vamos começar. Esse vídeo vai ser mais longo e dane-se. Vamos lá, vamos seguir o baile. Gente, a gente tem que começar pelo começo. Desculpem a redundância, mas eu acho que é a melhor maneira da gente explicar que em 1500, a gente, através de pesquisas dos nossos antropólogos e tudo mais, a gente estima que no Brasil existiam algo em torno de 5 milhões de índios, no caso dos nossos povos tradicionais, alocados nas mais variadas, algo em torno de mais de 250 etnias diferentes, espalhados aqui no Brasil, e isso sem a gente contar aqui dos nossos irmãos da América Latina. No último censo, se não me engano, o censo seria de 2010, estima-se não, foi contabilizado algo em torno de 890 mil irmãos indígenas que nós tivemos. Então, ou seja, vocês podem ver que algo em torno de 80%, isso que vocês ouviram, 8 a cada 10 irmãos que existiam a nível de quantidade em 1500, hoje a gente conta só com, no caso, 20%, um quinto. Um índio a cada 5 da proporção que a gente tinha há aproximadamente meio milênio atrás. E o que a gente tem o que esse número absoluto, objetivo, ele tem para nos mostrar, galera? É o seguinte, se a gente for querer chegar aqui, a gente ia fazer um vídeo de 3 horas falando sobre toda a nossa trajetória maléfica, toda a nossa trajetória que foi esbagaçando, esmirilhando, arrebentando os nossos irmãos, nossos povos tradicionais. A gente pode falar da exploração bandeirante para falar lá do eixo sul, do eixo do centro-oeste. Aqui a gente pode falar das missões jesuítas. No Nordeste a gente também teve a dizimação para troca da mão de obra escravagistas, que a gente saiu do povo indígena para a escravidão dos nossos irmãos afrodescendentes. Então, galera, vocês podem ver que no decurso desses últimos meio milênio, a nossa comunidade, os nossos irmãos, os verdadeiros donos da terra. Há estudos que dizem que eles estão aqui há mais de 15 mil anos. Porém, nós já temos fósseis, nós temos jazidas, no caso, né, no âmbito da arqueologia, que mostram resíduos humanos, fósseis, mortais, de mais de 40 mil anos. Então, ou seja, nossos irmãos já estão aqui há muito, muito, muito tempo. São comunidades onde os saberes que envolvem as dinâmicas da natureza, as dinâmicas do rio, do nosso aspecto hidrográfico, as nossas relações com os animais, com o meio ambiente, um conhecimento milenar, multimilenar, ele está sendo extirpado. Por quê? Porque fundamentalmente agora, por conta desse governo genocida, desse marginal que se encontra agora na cadeira da presidência da República, a gente está tendo uma vida cada vez mais periclitante, cada vez mais perigosa em relação às nossas comunidades, dos nossos povos tradicionais. E, eventualmente, uma etnia ela está sendo extinta agora, nesse futuro recente no nosso país. Atualmente, a gente está tendo, agora, fundamentalmente da pandemia para cá, as coisas ficaram cada vez mais periclitantes para os nossos irmãos. Tanto faz para os nossos indígenas que já estão mais acostumados, aqui já estão mais integrados à nossa comunidade do homem branco, quanto também para os nossos povos tradicionais que se encontram no ambiente mais fechado, no ambiente mais recluso dentro da nossa própria floresta amazônica, para ficar num exemplo. Gente, nesse período de pandemia,
nós tivemos a negação de vacina para os nossos povos tradicionais que moram em aldeias indígenas e em comunidades, a negação de água, a negação de insumo, a negação de medicamento, esses bandidos aproveitando-se da situação de que os nossos irmãos que moram mais afastados das grandes comunidades, dos centros urbanos, eles têm um sistema imunológico mais fragilizado, e no meio da pandemia, esses bandidos, esses marginais, todos dessa corja bolsonarista, que ele é personificado, ele é exemplificado por ele, o mal maior, mas todos eles, os filhos dele, inclusive, foram visitar aldeias tradicionais sem máscara, levando a esse crime, essa indecência que é esse vírus, que foi agora por conta dessa nova fase do capitalismo, que foi integrado à nossa sociedade, para alastrá-los nas comunidades tradicionais. Gente, então não tem como a gente falar com alegria, não tem como a gente falar com a fagulha que nos é, nós, ainda mais nós, cabanos, filhos diretos, descendentes diretos dos nossos povos tradicionais, com a miscigenação com os portugueses, com os negros. Nós temos no nosso coração, pulsa nas nossas veias, sai do nosso coração o sangue indígena. Então, a gente não pode em nenhum momento deixar os nossos irmãos brasileiros de verdade, os verdadeiros brasileiros, à mercê. Por quê? Porque, por exemplo, a comunidade indígena como um personagem que faz parte daquele grande conglomerado conceitual que eu gosto sempre de exemplificar a vocês, que são as minorias, eles de longe são a minoria menos representada. Por quê? Porque em muitos aspectos eles têm a barreira étnica, em muitos aspectos eles têm a barreira geográfica, pelo fato de eles estarem muitas das vezes incutidos dentro da nossa floresta amazônica. A gente tem um entrave da comunicação. Então, ou seja, todas as outras comunidades, os negros têm voz ativa, as mulheres têm voz ativas, os portadores de necessidade têm voz ativa, até a gente que é aqui do norte, a gente tem voz ativa. Porém, os nossos povos tradicionais têm uma dificuldade muito mais substancial. Não é à toa que quando a gente vai falar sobre essas temáticas, em qualquer lugar que você vá, no YouTube, nas mídias tradicionais, nos grandes portais, geralmente esses conteúdos são os menos acessados. Por quê? Porque a sensação que passa para a sociedade é que nós não nos familiarizamos, a gente não consegue ter dentro de nós, porque a gente não está simplesmente falando de um irmão, a gente não está falando de uma comunidade que não pertence a nós mesmos. Todos nós aqui da região amazônica fundamentalmente, mas todo e qualquer irmão brasileiro tem, nem que seja um traço, um resquício de sangue dos nossos irmãos tradicionais. E agora, para completar a cereja do bolo, para sair com chave de fezes esse governo de Jair Messias Bolsonaro, eles estão querendo passar o trator. Inventaram agora atualmente um tal de garimpo artesanal, que é simplesmente o quê? A legalização do garimpo ilegal, aonde, além dos nossos irmãos já de descendência europeia e africana que se encontram nos núcleos urbanos aqui dentro da Amazônia, sofrendo diretamente aqui, por exemplo, mais pro oeste do Pará, na grande região do estado do Amazonas, onde existem núcleos urbanos, o garimpo ilegal já chega lá com aquele banditismo, que vocês sabem, né, que os mesmos atores sociais, eles dividem a mesma tarefa. É o mesmo ator multitarefário, que é o quê? O garimpo ilegal, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos, tráfico de animais silvestres, violência, chacina, banditismo, coronelismo. Esses atores sociais todos estão englobados, onde eles também fazem parte da questão do garimpo ilegal. E como eu falei a vocês, para finalizar mesmo, para sair, para deixar a marca registrada, que é para ter o genocídio dos nossos irmãos, dos povos originários, o que aconteceu? Eles querem marcar um novo marco temporal, eles querem fazer com que haja a liberação da extração de minérios em área de preservação ambiental, todos os enclaves possíveis que vocês possam imaginar no que tange a delimitação, a marcação, a remarcação de territórios indígenas, eles foram colocados a nível de governo federal. E como eu falei a vocês, o IBAMA
a FUNAI, que são os órgãos que eles têm uma consonância, que eles têm uma harmonia para tratar o IBAMA da questão ambiental e a FUNAI da questão diretamente ligada ao índio, eles foram completamente sucateados, como é aquilo que a nossa corrente de pensamento fala. Esse marginal, ele não está atacando a democracia, ele está arrebentando a república, ele está arrebentando dois grandes órgãos republicanos que deixam os nossos irmãos índios com as calças na mão, como eu falei a vocês, o IBAMA e a FUNAI. Então, minha gente, esse vídeo de hoje, ele é só para mostrar a vocês o tamanho do problema que a gente tem. A gente não pode, eu não gosto de falar de dívida histórica, porque se a gente fosse querer fazer um pagamento, um ressarcimento de dívida histórica em função dos nossos amigos indígenas e os nossos amigos afrodescendentes, a gente tinha que entregar todo o país para eles e a gente ainda ia ficar em dívida. Então, o que eu prefiro hoje em dia falar? Eu gosto de trabalhar com a ideia da recuperação dos ônus que foram instituídos a gente. O que significa isso, trocando em miúdos? É a gente tentar diminuir o prejuízo da galera. É a gente pegar agora, infelizmente, aquela mata nativa que era um ambiente de caça, que era um ambiente de colheita, que era um ambiente de plantação dos nossos povos originários. Ele já foi queimado e ele já virou um grande campo para ou plantação de soja ou para a questão bovina, a questão do gado, da reprodução do gado, que são as nossas commodities que a gente exporta para o exterior. Então, o que a gente pode fazer? É dar um jeito agora, fundamentalmente agora com essa transição de governo, agora pro ano de 2023, é fazer uma reestruturação, fomentar novamente a FUNAI, o IBAMA, colocar forças de segurança para tirar tudo que é vagabundo do garimpo ilegal, todos esses vagabundos garimpeiros, grileiros de terra também, que fazem muito, que expulsam na violência, na coação, na pressão psicológica. Um outro elemento que eu acabei de lembrar a vocês também, para ver como é que é a situação dos nossos irmãos, dos povos tradicionais, eles se encontram numa situação realmente triste. Agora, com esse período final desse governo, onde a casa já foi toda dilacerada, estragada, já aconteceu tudo que é cagada possível e imaginável. O que está acontecendo? Esses vagabundos do garimpo ilegal, eles chegam nas áreas onde tem reserva indígena. Aí o que eles fazem? Eles levam arroz, eles levam cachaça, eles levam outras drogas e, em troca disso, o que eles querem? Eles pegam os curumins, eles pegam as crianças para ir trabalhar no garimpo ilegal, tendo contato direto com o mercúrio, colocando a questão do mercúrio, entrando naquele elemento da magnificação trófica, onde aumenta de maneira exponencial o índice de resíduos radioativos e tóxicos na escalada do desenvolvimento assim da cadeia alimentar e tudo mais. E aí também eles fazem, o que eles fazem mais, esses bandidos? Eles pegam as moças para servir como prostituição, para servir como as suas gueixas, para ter como um harém. E não satisfeitos ainda, sabe lá Deus o que acontece, hoje em dia a gente não tem mais registro dos nossos irmãos povos comunitários. Então, ou seja, se morrer, pegam os órgãos para traficar órgão, as pessoas vivas fazem tráfico sexual para a Europa ou para qualquer outro lugar que gostem de seres humanos exóticos, como somos nós aqui da região amazônica. Então, ou seja, gente, pra gente não fazer um vídeo exaustivo, vocês estão vendo a noção de como é que nós estamos. A nossa sociedade, ela tá falida. Nós não damos conta de proteger, de auxiliar, de deixar o mínimo de desenvolvimento, com uma mínima dignidade humana para os nossos irmãos. Não só para os nossos irmãos, para nós mesmos. Nós temos que lembrar o tempo inteiro que nós pertencemos a essa grande família chamada Brasil, onde todos nós somos brancos, pretos, índios, mulheres, LGBTQI+, cadeirantes e todo o diabo a quatro que a gente imaginar. Nós somos a grande família Brasil. E, infelizmente, a gente deixou o nosso Brasil à mercê, à deriva, 4 anos por conta de uma péssima escolha eleitoral no período de 2018 e por conta da sabotagem da grande parte dos políticos da nossa democracia participativa, da nossa democracia representativa, perdão. A grande parte desses políticos preferiram a via eleitoreira. E nesses 4 anos nós temos danos irreversíveis. O que a gente vai brigar a partir de 2023 é o quê? É tentar pegar o que sobrou da nossa casa e tentar reconstruir
para a gente conseguir ter uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. E é aquilo que todos nós de esquerda buscamos. O cerne de você ser de esquerda. A gente busca uma justiça social que contemple a todos os atores sociais envolvidos, engendrados, que tenham pertencimento à nossa sociedade. Dito isso, minha gente, aqueles nossas explanações de final de vídeo, mandando sempre as minhas condolências, os meus pêsames para todos os nossos irmãos que se encontram agora nesse momento de luto por conta de algum ente querido perdido, nas mais de 650 mil vidas perdidas por conta da Covid-19, que é problema direto desse marginal que se encontra na cadeira da presidência da República. E vamos continuar, galera, porque a gente não pode parar. A política, a democracia participativa, ela não funciona só a cada 2 anos, no mês de outubro, no pleito eleitoral. Ela é todo dia, ela é toda hora, ela é a todo instante. Porque graças a gente, a nossa força popular, nós conseguimos o nosso desenvolvimento da sociedade. Nada foi dado de graça pra gente. Tudo foi na base da luta, tudo foi na base da pancada, tudo foi na base da grosseria. Então, a gente vai usar todas as nossas forças. E enquanto esse corpo aqui que vocês estão vendo, ele não virar carniça, eu vou estar aqui lançando a minha ofensiva. Dito isso, minha gente, eu gostaria de mandar um grandíssimo beijo a todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho. E um grandíssimo abraço a todos.